Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos na nossa segunda parte da nossa aula de economia, a nossa revisão. Então eu trago mais uma temática aqui, que são os problemas econômicos fundamentais. Então, na realidade, o que vem a ser esses problemas econômicos fundamentais? Então vocês têm aí na primeira chefe os 10 princípios da economia, que nós trabalhamos em sala de aula, os 10 princípios da economia. Então vocês têm aí como 10 princípios, escassez, a natureza limitada dos recursos da sociedade. Então, o que é escassez? A escassez é a natureza limitada dos recursos da sociedade. É a falta. Isso. Então nós vivemos no limite. Em um momento pode faltar, entrar em escassez e falta. Nós não vivemos de abundância, e sim no limite, Então, a gente fala que essa natureza limitada dos recursos faz com que nós possamos economizar. Então, nós temos eficiência. O que é eficiência, professor? É a propriedade de que a sociedade tem de obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos. Então, a eficiência é a obtenção do máximo possível, dentro de quê? A partir dos recursos escassos. Então, nós vamos obter o máximo possível a partir dos recursos escassos. Isto é eficiência. Equidade. Equidade é a justiça social, Então, falar de equidade, se fala de igualdade, se fala de justiça, distribuição justa. Então, a gente diz que equidade é a propriedade de distribuir a prosperidade econômica de maneira justa entre os membros da sociedade. Vejam só, distribuir os recursos de maneira justa entre os membros da sociedade. Isto é equidade. É custo de oportunidade. O que vem a ser custos de oportunidade? Então, qualquer coisa de que se tenha de abrir mão para obter algum item. Qualquer coisa que nós temos que abrir mão em detrimento de outra. É o nosso custo de oportunidade. Então, eu vou deixar de dar no meu society, a minha academia, ouvindo minha música, para estudar ou para desenvolver alguma tarefa. Mas do que é que eu vou ganhar? Aí tem um custo e o benefício, É o custo e o benefício. Porque, segundo Friedman, nada é de graça, Nada é de graça. Então, nós temos as mudanças marginais. Ou seja, essas mudanças marginais são pequenos ajustes, que incrementais no plano de ação. O que é marginal? É algo adicional, é algo que nós vamos adicionar a mais. Então, se nós temos um planejamento e aconteceu algum imprevisto, aí você vai dar, professor, vamos ter aí uma mudança marginal, evidentemente. Economia de mercado. O que vem a ser economia de mercado? Então, é uma economia que aloca recursos por meio de decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias, quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Então, a economia de mercado é uma economia que aloca decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias. Pronto. Então, é a falha de mercado. O que é a falha de mercado? A falha de mercado é uma situação em que o mercado, por si só fracassa ao alocar os recursos com eficiência. É isso. Então, vejamos, há uma falha. Situação em que o mercado, por si só, fracassa ao alocar os recursos com eficiência. E externalidade.
Externalidade é o impacto, né, das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras, que não tornam parte da ação, né? Então essa externalidade, ela pode, na realidade, ser positiva, pode ser negativa, né? Por exemplo, uma empresa do norte que produz papéis. Então essa empresarialidade tem um impacto no meio ambiente. Esse impacto vai ser positivo ou negativo. Aí vocês vão analisar. O matadouro tem um impacto positivo ou negativo, né? A arena causou um impacto positivo ou negativo. É isso. Então, hoje, embora nós tenhamos uma queda muito grande das arrecadações na economia, diante desse impacto, né, do coronavírus, mas um ponto que deve ser ressaltado é a redução da poluição do meio ambiente. Então, estamos desde março, né, alguns países desde janeiro, onde o nível de poluição foram reduzidos, né, drasticamente, né? É evidente que diante de uma consequência grave, né? Então houve uma redução do efeito estufa, do aquecimento global, né? Da poluição do meio ambiente, porque menos pessoas saindo, menos transporte nas ruas, né? Mas não devemos esquecer que as indústrias estão funcionando, né? E existe aí uma externalidade. Essa externalidade, ela muitas vezes é negativa, porque ela traz um impacto pesado ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Então vocês vão ter a falha do mercado, isso, a externalidade, aí vem o poder de mercado. O que é o poder de mercado? É a capacidade, meus jovens, é a capacidade, prezados, que um único agente econômico ou pequenos grupos de agentes tem de influenciar significativamente os preços do mercado. Pronto. Isso aí é o poder de mercado. Então alguém vai influenciar. Dentro disso aí nós vamos ter uma produtividade. O que é produtividade? Então, produtividade é a quantidade de bens e serviços que um trabalhador pode produzir por hora de trabalho. Então, o trabalhador consegue produzir quantos por hora de trabalho? Aí vem a curva de Phillips, né? Que vai explicar o que? Vem uma curva que mostra o trade-offs, né? Entre inflação e desemprego no curto prazo, né? O que é trade-offs? É quando você resolve um problema e ocasiona outros problemas, né? Então, ciclo de negócios, flutuações de atividade econômica. É medidas pelo número de pessoas empregadas, né? Ele fala aí, ou pela produção de bens e serviços. Então, pessoal, é muito interessante esses 10 princípios da economia. Eu espero que vocês tenham assimilado o conhecimento, devendo o seguinte, se conscientizar de que na nossa prova, esses 10 princípios, a gente pode colocar o trade-offs. Posso pedir a vocês, para vocês exemplificarem forma de trade-off na vida cotidiana de vocês. Então saibam que trade-offs é quando se resolve um problema e ocasiona outro. Exemplo agora, nós tivemos o auxílio emergencial. Então o governo, na realidade, está resolvendo um problema, mas vai causar outro, que é o déficit no orçamento, déficit orçamentário. Mas está resolvendo um, mas está ocasionando outro. Aí resolve outro, ocasiona outro. E se um problema, não é isso, resolve um e ocasiona outro. É o trade-offs. Né? Então, sendo assim,
Eu agradeço a participação de vocês, né? Feliz, por mais uma oportunidade da gente debater, conversar. Peço a vocês novamente muito cuidado, porque a curva da, da pandemia ela está avançando, ela cresce assustadoramente e não é conversa fiada, isso aí é fato. Então vamos tomar cuidado, é isso. Porque é o seguinte, o inimigo ele é invisível e vamos combater este inimigo, ok? Um grande abraço fraterno novamente para vocês e aproveitem este conhecimento. Aqui falou o professor Cláudio Nascimento, ou queres ou não queres, beleza? Tchauzinho.